Graça e paz, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer mais uma vez estar aqui junto com os irmãos na Escola Bíblica da Igreja Batista Nova Aliança. Hoje é dia 29 de outubro, já se foi quase um mês aí, de 2020. Estamos para falar sobre o livro de Miqueias, dando continuidade aos estudos da Escola Bíblica, e nós temos, para a honra e glória do Senhor, já estamos no 6º livro dos profetas menores. Então é um privilégio da minha parte, né, estar aqui junto com os irmãos compartilhando a palavra do Senhor. E eu sei que Deus vai acrescentar, né, aquilo que Ele quer nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, o pessoal está entrando, né? A Eliane e o Cláudio, graças a Deus, estão aí mais uma vez. Estamos nessa expectativa aí que esse livro até o pessoal chegar, né? Esse livro é um pouco semelhante ao livro de Amós, porque ele foi contemporâneo também e contemporâneo de Oséias, e vamos dizer assim, um pouco mais novo, né, que Isaías. Mas todos eles ali esses 3 profetas foram pré-exílio. Então, antes do exílio da Síria, né, ele foi investido ali de poder do Espírito Santo para poder estar recebendo essa direção, né? Louvado seja Deus por isso. E em nome de Jesus, né? Esperar o pessoal chegar, mas vai ser um privilégio. Então, só recapitulando, nós já aprendemos bastante, né? Graças a Deus, a respeito desses livros. Passamos pelos Pentateucos, os livros históricos, vimos também os livros poéticos, profetas maiores, e agora estamos nos profetas menores. Então, o 6º livro, para a glória de Deus. Seja muito bem-vinda, Mariângela, Vanderleia. Glória a Deus pela vida de vocês. O pessoal está chegando aí. Vamos orar então, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor Deus, a graça do Senhor sobre a nossa vida, que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, ministrar a nossa vida, Deus, e que nós possamos, ó Deus, aprender com o Senhor. Através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo fale conosco, ministre a nossa vida, nos traga clareza na mente, e o nosso coração seja receptivo, que o nosso coração seja, Deus amado, aberto nesta hora para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não são as nossas palavras que vão impactar, Deus, mas é a Tua palavra. É a Tua palavra que tem todo efeito, a Tua palavra que não erra, a Tua palavra que é inerrante, Deus. A Tua palavra não tem falhas, Pai. E nós confiamos na autoridade da Tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa remover toda distração nesta hora e que as mentes aqui ligadas estejam conectadas, ó Deus, na ministração da Tua palavra. Que nós possamos ser encorajados por este livro, Deus, e aprender do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, nós colocamos esse tema aí, né? O juízo e a misericórdia divina, né? Estão na balança, estão lado a lado, estão caminhando junto nesse livro. O livro de Miqueias é uma divisão de sentimentos do profeta também. Ora, tendo o juízo divino contra Israel e Samaria e Judá também, a casa, né, de Deus lá em Jerusalém, mas também a misericórdia que Deus vai demonstrar sobre a vida deste povo, o cuidado, a proteção, o ajuntamento, principalmente, né? Porque depois desses 2 episódios do exílio, houve a dispersão, né? Então eles foram separados, né? O povo foi migrado para um lugar para outro, depois ficaram na Babilônia, outros voltaram, né? O Reino do Norte foi para vários lugares. Então, com isso,
houve essa separação. Então o profeta ele está falando do quê? Desse ajuntamento também. Então ele sabia que aquilo que ia vir, como a gente estava falando, né, contemporâneo de Isaías, é contemporâneo de Oséias, contemporâneo também de Amós. Então você vai ver muita semelhança desses reis, né, que foi Jeroboão II, lá no reinado do livro de Amós, e agora no livro de Miqueias também, só que ele cita só os reinos do norte, perdão, os reinos do sul, que é os reinos de Judá. Então Miqueias cita só os reinos de Judá. Então com isso a gente sabe aproximadamente, né, qual que foi, e foi também 8 séculos, né, antes de Cristo, assim como Amós, assim como Oséias, né? Então aí é mais fácil de identificar qual que é esse tempo, né, e essas estações aí. OK? Então, quem foi Miqueias? Miqueias não tem muita informação do personagem, né, do profeta. Só diz que ele é dessa cidade de Moresete, né? Rafael, graça e paz, seja bem-vindo. Então, essa cidade de Moresete é uma cidade no sudoeste de Jerusalém, a 40 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Então, se você olhar aquela estrela, né, norte, sul, leste, oeste, então o norte sempre para cima, só lembrando, né, gente? O norte sempre para cima, o sul sempre para baixo, o leste sempre do seu lado direito para quem está olhando e o oeste para o lado esquerdo. Então, se você olhar no mapa, no sudoeste, então é na direção do sul, no meio do caminho ali entre sul e oeste. Então, mais ou menos ali para quando você procurar essa cidade, pode ser que algum mapa indique, né? Essa cidade de Moresete, sudoeste aí de Jerusalém, a 40 quilômetros de Jerusalém. Então, é ali que o profeta iniciou as suas atividades, porém ele não ficou lá, né? O livro não diz que ele estava presente ali, né? Pelo menos eu não observei isso, pode ser que vocês me ajudem aí, se alguém leu o livro, né, de Miqueias, mas ele estava presente em em Samaria e em Jerusalém. Mas ele está profetizando contra essas duas cidades, né? O alvo dele é essas duas cidades, o alvo de Deus é essas duas cidades. Então ele está ali bem cheio de poder, né? Nós vamos ver durante o livro, cheio de poder para anunciar os pecados de Samaria e de Jerusalém também. Então, esse juízo divino, né, contra essas duas capitais, né, e a profecia de restauração. Então, esse sentimento dividido ali que o profeta tem, e como a gente disse, né, o livro diz bem no início do capítulo que são 3 reis, e todos reinos de Judá, o reino do sul, que é Jotão, Acás e Ezequias. Jotão, Acás e Ezequias, que diz o texto. E ali tem algumas fontes, né? A gente vai sempre pesquisando um livro, pesquisa em outro. Então, num livro diz que Jotão foi de 339 até 335, Acás 335 a 316 e Zedequias 316 até 686. Então ele profetizou, né, nesses 3 reinados aí. Só que a ordem cronológica dos eventos, eles não estão respeitados. O que quer dizer isso? Quer dizer que os fatos que ocorreram não estão sequencialmente ali colocados. Então, ora teve um episódio do rei Ezequias, por exemplo, que a gente já estudou e disse que a primeira pressão, né, do reinado da Assíria no reino de Judá foi em 701 a.C., então já foi na época do rei Ezequias. E depois nós temos outros eventos que falam do reinado de Senaqueribe e outros reis da Assíria. Então ali não está muito nessa ordem, né? Mas a gente vai entendendo. Por que ele escreveu isso? Por que ele escreveu esse livro? Qual foi a intenção de Deus, né, usar a vida do profeta Miqueias para escrever, para juntar essas informações, esses eventos, né, e hoje, pela misericórdia de Deus, estão aqui nas nossas mãos.
Porque naquela época, queridos, vale lembrar isso, que naquela época não tinha a Bíblia toda prontinha como nós temos hoje. Naquela época era feito de geração em geração. Então eles eram, os escribas, né, por sua vez, eles iam escrevendo lá, copiando todas aquelas informações que eles tinham dos outros livros, principalmente do livro de Moisés, né, e os outros profetas. Então foi ajuntando isso e depois teve as suas canonicidades, né, que foi canonizado, foi reconhecido pelo povo de Israel, povo hebreu, incluído na Bíblia hebraica, né, todo ajuntado, hoje tudo bonitinho. Tá ok? Então, por que ele escreveu isso? Por causa dos pecados dos reinos hebreus, tanto do norte quanto do sul, tanto de Samaria quanto de Jerusalém. Os pecados da nação como um todo. Então, a nação como um todo estava pecando, como nós vimos no livro de Amós. Então, a gente vai citar alguns episódios que são muito semelhantes, mas esse ponto é a ideia central do livro, né? É a ideia central que vai anunciar como um profeta Miqueias de pré-exílio, antes do acontecimento, ele vai anunciar as razões, né, que levou a Deus levar aquele povo ao cativeiro. Então, passar por essa purificação ali para remover a idolatria realmente. Então, a grande minoria, né, estava lendo até num livro hoje, a grande minoria é meio contraditória, né? Essa aí vai ficar para o Rafael colocar aí um comentário. Mas a minoria do povo que estava lá no cativeiro, a minoria que estava no cativeiro é que continuou na idolatria, mas a grande maioria, né, se assim pode dizer, então a maior parte, a parte majoritária é que entrou um temor muito grande no seu coração e com isso ele pôde ter esse temor contra a idolatria. Mas até que isso acontecesse, que levou alguns anos, o profeta indica aqui muitos pecados, né? Então, algumas considerações que a gente pode fazer sobre o livro. A primeira é a teologia de Miqueias. Em que ele se baseia? No que ele vai falar contra a Samaria e Jerusalém, contra essa liderança, contra esses reis e esses profetas? Que argumento ele vai usar? Então ele vai usar principalmente Deuteronômio capítulo 28 até o 30, que é o eixo da teologia desses profetas, tanto Amós, tanto Oséias e os demais também, né? Todos os profetas que vieram depois, e antes também, né? Esses profetas usaram essas informações da lei de Moisés para confrontar o povo, entende? Para confrontar o povo. Então, com isso, a gente tem esse entendimento aí geral, né? Para que a gente possa começar a entender. Então, houve essa tensão sobre o juízo e o perdão de Deus. Então, o sentimento do profeta, você imagina, o coração dele como estava, colocando as razões ali dos pecados do povo, mas em contrapartida, naquele sentimento e na esperança, né? E até que veio essa palavra, né? Veio a palavra de esperança por 3 vezes no livro, e as 3 ameaças também contra o povo, né? Que por suas razões estavam em pecado. Mas teve essa tensão, né? Então o profeta ele fica dividido. A primeira coisa. O segundo ponto que a gente poderia considerar antes de entrar no livro é a história política do período. Então essa história política do período, essa história que vai para que a gente possa entender, né, como a gente já estava falando sobre o reino da Síria, que era uma potência naquela época. E essa potência estava ali governando. Ora, teve episódios, tempos, épocas que o reino de Israel, né, e tanto o reino de Judá, o reino do povo de Deus, né, o reino do povo hebreu estava em paz porque eles estavam pagando tributos. Quando isso revertia, eles se revoltavam,
havia aquela pressão, havia aquele sentimento de invasão e eles vieram para acabar mesmo, para dizimar, como aconteceu no exílio. Então houve esse crescimento, né, do reino assírio, né, e os pecados também dos reis. Então isso é um fator histórico, além de político. Valdelei, graça e paz, seja bem-vinda. Então, da forma política, né? E como os reis governavam de uma forma totalmente injusta, né? Uma injustiça social absurda, que nós vamos ver algumas coisas aqui bem chocantes, né? Assim, ao meu ver, não sei o que você achou, mas ao meu ver foi bem chocante. Então, os pecados dos reis de Israel. Então, isso é a história política do período, que é importante a gente entender antes de começar a ler esse livro. Duas razões sobre o juízo divino. Então, quais foram os motivos? Mesma coisa que o livro de Amós, né? Foi o que? A injustiça social e a idolatria. Então, injustiça social, como que eles governavam, como que eles faziam, como que eles vendiam, como que eles compravam, tudo isso era numa ganância infernal, né? É meio contraditório falar isso, mas é uma realidade que o povo de Israel estava ali com o seu coração totalmente desviado do Senhor, mesmo prestando seu culto, fazendo as suas cerimônias, mas meia boca, né, vamos dizer assim, não estava de coração inteiro ali na casa do Senhor, nas festas solenes, mas eles estavam ali maquinando mal. Então essa injustiça social que nós vamos falar mais detalhadamente, e também o grande problema de sempre, que foi a idolatria. Quero fazer um parênteses aqui a respeito da idolatria, que estava pensando em tudo que a gente já estudou, de tudo aquilo que a gente vem pensando todos esses livros que nós chegamos até aqui, né? Hoje é o 31º livro que nós estamos falando, né? Dele, das histórias, as narrativas bíblicas, né? E nós vemos o seguinte, que Abraão, onde tudo começou, né? Quando Deus chamou Abraão, Abraão veio de uma região muito idólatra. Então Abraão, se você voltar lá nas aulas de Gênesis, né? De Êxodo, a gente vai ver, e principalmente Gênesis, a gente vai ver a segunda parte ali, a gente vai ver que essa região era muito idólatra. Arã, né? Lá em Padã, Arã, os arameus, era uma região muito idólatra. E eles desceram dessa região idólatra, desceram também para Canaã, que foi depois a terra prometida e conquistada por Josué e tudo mais. Só que antes disso, eles ficaram, por causa da fome, ficaram lá embaixo, lá no Egito, que é a casa da idolatria, né? O território ali onde a idolatria é muito forte. Então você imagina que todo esses povos e da onde surgiu Abraão veio de influências de idolatria, de outros deuses. Por isso que Moisés teve aquela revelação e disse que não existia outro Deus e ratificou isso. Então houve uma influência muito terrível na vida dos hebreus. E Deus sempre alertando, os profetas sempre alertando, alguns reis sempre, né, trazendo a voz profética ali, através dos profetas que existia dentro do reino, para trazer esse alerta, para trazer o povo essa consciência de santidade e servir unicamente a Deus, como um Deus, né? Como uma religião monoteísta, de um único Deus. Mas a influência politeísta de vários deuses está sempre perseguindo Israel. E aí a gente chega hoje, nos dias de hoje, em 2020. Você vê alguma semelhança? Com certeza sim. Tem muita semelhança, tem muito sincretismo religioso. Não adorando só um Deus e a Jesus como Senhor e Salvador, mas outros deuses. Entende? Outros deuses. Então, esse sincretismo religioso que trouxe toda essa problemática para Israel e, consequentemente, para hoje também.
Marcinha, Valdelei, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Rafael tá aí representando a gente, né, Rafael? Glória a Deus, viu, Cláudio? Então, queridos, nós temos esses dois problemas aí. Então, por isso que essas duas razões sobre o juízo divino sobre a nação de Israel. O quarto ponto aqui da consideração sobre o livro de Miqueias, nós podemos falar que é o papel prometido da bênção, né, sobre Israel. Como que é esse papel da promessa sobre Israel? Que argumento que Deus vai usar? É a aliança abrâmica. Então, tudo aquilo que ele prometeu lá para Abraão, de geração em geração, ele está fazendo de tudo para concretizar. E aí, qual que é a solução dos problemas? Chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, entrou para trazer essa resolução desses problemas, para trazer a paz sobre todos esses conflitos entre deuses e política e tudo mais. Porém, entretanto, considerando, a gente pode lembrar do profeta Isaías, que o profeta Isaías profetizou sobre o Messias, o ungido de Deus, na perspectiva da profecia, que seria o libertador de Israel. Entende? O libertador de Israel. Porém, eles não sabiam quem seria esse rei. Eles queriam um rei libertador, como foi profetizado. Então, nessa época aqui do livro de Miqueias, nós temos essa expectativa que virá um rei, vai nascer um rei, que aí nós vamos entender, né, lá naquela parte do capítulo 5, versículo 2, de Belém Efrata, que hoje fica muito mais fácil a gente fazer uma interpretação desse texto bíblico e, consequentemente, comprovando, costurando, argumentando, concordando com os outros versículos de outros livros, que é Jesus Cristo. Mas naquela época tinha essa dificuldade. Como que eles iam saber quem seria Jesus Cristo? Então eles não saberiam. Né? Na época do exílio e pós-exílio, eles poderiam achar que esse ungido, poderia passar na cabeça de alguns, que esse ungido seria o rei Ciro, que até o profeta Isaías profetizou a respeito dele. Entende? Então hoje fica muito mais fácil para nós, com a Bíblia toda organizada, com a Bíblia ali com todo esse entendimento, fica mais fácil a gente absorver essa informação. Mas o papel supremo, né, do rei messiânico, que hoje nós sabemos que é Jesus, e essa esperança futura que existia no coração do profeta Miqueias, que ele queria transmitir para o povo. Só que o povo era dose. O povo era um coração duro. O povo era muito teimoso. A idolatria tinha cegado o entendimento. A ganância por dinheiro estava exorbitante nos seus corações e eles tinham muita dificuldade de ouvir a voz contrária. Queridos, ninguém gosta de ser corrigido. Já fazendo a aplicação, né? Mas ninguém gosta de ser corrigido, ninguém aceita lá no seu interior verdadeiramente ser corrigido. Principalmente assim de supetão, de algo assim que você não espera e de repente a pessoa vem e te dá uma dura. Lógico que considerando que a gente precisa ter maneiras de falar, maneiras de abordar, maneiras de corrigir. Mas a grande maioria não aceita ser corrigido. Esse era o sentimento orgulhoso que existia no coração desses reis e também dos profetas. E hoje, você acha que mudou isso? Com certeza não. Com certeza não. O coração do Kleber, lá no fundo, ele não gosta de ser corrigido, porque demonstra fraqueza, demonstra falha.
Mas a correção, quando a gente corrige, tem um provérbio, né? Salvo engano, acho que é 9:24. Não lembro direito agora. Mas diz que se você corrigir um zombador, ele vai ficar irado com você. Se você achar, você coloca aí esse endereço, tá? Ele vai ficar irado com você, o zombador. Mas se você corrigir o sábio, ele vai te agradecer. Mais ou menos assim. Que eu não decorei ainda esse versículo. Mas fala mais ou menos assim. E é verdade. A gente vai agradecer por isso. A gente vai agradecer lá na frente. Mas no começo, meu Deus, fazendo uma ilustração aqui rapidinho, contextualizando agora, né, para os nossos dias. Existia um chefe que apareceu lá no meu setor onde eu trabalho, e esse chefe era terrível e temível por muitos funcionários. Ele era muito rigoroso e não admitia nenhuma falha. Então, se ele dasse uma ordem, você já teria que saber como executar. Mais ou menos assim. Então, com isso, houve um grande desequilíbrio, pessoas frustradas lá no administrativo, querendo ir embora de lá e até sair daquele setor, que é um setor, entre aspas, privilegiado, o setor administrativo, mas estava com essa condição. Quase que eu falei o nome do cara, não vou falar não. Mas aí, esse senhor, né, que já é um senhor, depois de 2 anos que ele já tinha ido embora, ele dizia ainda para um dos colegas lá: hoje você não está entendendo o que eu estou falando, mas lá na frente você vai saber o que é isso que eu estou te pedindo hoje. E realmente, depois de uns 2 anos que ele digeriu todas essas informações, e aí foi acontecendo outros episódios, aí ele entendeu, esse colega nosso de trabalho, ele dizia isso. Então, queridos, o profeta Miqueias, voltando aqui para a aula, o profeta Miqueias, ele estava nessa situação de corrigir essas pessoas, de alertar, conduzir essas pessoas ao arrependimento. Lembra daquela passagem lá de Mateus, quando Jesus fala que Jerusalém que mata os profetas? Meu Deus, isso é forte demais. Quando Jesus fala aquilo, nós lembramos de todos os profetas. Elias, Eliseu, todos os profetas maiores, os profetas menores que nós estamos estudando. Então Jesus estava se remetendo a eles, a esses profetas. E a raiz desse orgulho, dessa vaidade, dessa ganância, dessa injustiça social, estava ali dentro, uma coisa com certeza espiritual que estava trazendo essa força aí, né, maligna aí para que as pessoas matavam os profetas. Mas tudo isso com o controle de Deus. Poderia ser muito mais fácil, né? Como nós vimos semana passada sobre o livro de Jonas, né? Jonas. Faz uma semana a gente fica tão focado num livro só que até esquece qual que foi a última aula. Mas o livro de Jonas poderia ser muito mais fácil ele receber aquela instrução e ir direto lá para a cidade que ele estava, Nínive, né? Para a cidade de Nínive, só que ele foi teimoso, foi mal-humorado e foi indo até que Deus trouxe toda aquela situação lá para poder resgatar o profeta que ia morrer. Chacoalhou o navio, derramou o Jonas e pescou o Jonas dentro d'água ali para mandar no endereço correto. Graça e paz, Valdirene, seja muito bem-vinda. Glória a Deus, aí, tá vendo? Tem gente esperta aí. Nunca repreenda a pessoa vaidosa, ela o odiará por isso, mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Provérbios 9:8. Eu acertei o capítulo, já é alguma coisa. Então, queridos, a gente vê, isso é muito
muito forte, né? Então é uma realidade nossa. Então a gente precisa ter o nosso coração ensinável. Desde quando eu entrei na Igreja Batista Nova Aliança, eu tenho aprendido isso nas reuniões, nos cultos, pela vida dos apóstolos, sempre ensinaram, a apóstola Norma sempre ensinaram a respeito de ter um coração ensinável. Então isso resolve muitos problemas, e nós precisamos disso, né? Vamos lá então, queridos, vamos entrar propriamente aí no livro e nós vamos destacar alguns versículos mais ali para que a gente possa começar a pensar, né, sobre esse livro de Miqueias. Mas a princípio, o primeiro capítulo e o primeiro versículo, como a gente já mencionou, fala da palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, a casa Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então, essas duas cidades, como a gente já disse. Aí ele começa a falar a respeito de como Deus vai se manifestar, né? E vai trazer Deus vai vir como um divino guerreiro a respeito do seu próprio povo, né? Da sua própria nação, e contra as cidades de Samaria e Jerusalém. E Samaria, uma cidade idólatra, uma cidade terrivelmente aprofundada na idolatria. Ela foi fundada pelo rei Onri. Se a gente olhar lá nos livros dos reis, nós vamos encontrar esse testemunho. Quando chegou mesmo o cativeiro foi o rei Oséias, né? Mas essa cidade, Samaria, foi fundada por este rei de Israel chamado Onri. Então, aqui, o que Deus fala que eu achei muito importante? No versículo 2: ouve todos os povos, preste atenção, ó terra. Miqueias capítulo 1, versículo 2. Em tua plenitude, e seja o Senhor Yahvé testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Nesse versículo 3 aqui, nós encontramos uma curiosidade, porque nesse versículo outras traduções falam de pisar. Então pisar é uma forma que os reinos, quando conquistavam outro reino, eles pisavam sobre seus inimigos, eles venciam, né, ali na sua batalha. Então esse pisar significa isso. Então, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da cidade. Outras fala de andar, né? E descerá e andará, pisará, né, nas alturas da terra. Então esse tem esse intuito, né? Então aí a gente vai vendo os outros versículos que vai falando muito bem a respeito disso. E no versículo 2 ele começa a trazer a justificação. No capítulo 2, perdão. No capítulo 2 ele começa a trazer a justificação, quais foram os pecados. Quais foram os pecados de Samaria e de Jerusalém. Olha só, eu lembro de uma palavra do apóstolo René, quando ele ministrou isso lá em Manaus, e, salvo engano, a gente estava lá, nessa época. E ele disse isso, a Bíblia diz, né? Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Então, olha só como que o coração do povo estava. Então, aqui ele começa a narrar tudo aquilo que Israel, Samaria e Jerusalém estavam cometendo contra o povo, contra a classe desfavorecida. Então, nós vemos a injustiça social da parte dos barões, dos líderes, das pessoas de posse. Então eles estavam ali maquinando o mal, como que eles poderiam ganhar mais dinheiro. Então isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Depois, se você lendo todo o capítulo, você vai encontrar. Então e o livro, né? Então esse intuito deles era fazer aquela balança desonesta.
de colocar uma medida de 1 quilo de farinha, eles colocar uma medida de 950, de 900 gramas e vender por 1 quilo. Entende? Então essa era a balança injusta que tinha. Então olha só como que isso reverteu contra Israel. Porque agora quem está na balança de Deus? O próprio povo, aqueles líderes e toda a nação. Mas por conta dessa liderança, então a liderança acabou caindo na mão deles, principalmente em Judá, né? Que Judá foi a primeira leva lá em 609 a.C., foi a primeira leva, foi os nobres, foi os Segunda Reis, né? Capítulo 24, a gente vê esse relato, que levou lá primeiro os magistrados, né, aquelas pessoas importantes. Então os juízos, tudo eles levavam para o juiz, tudo eles levavam ali e querendo arrancar mesmo do povo todo o dinheiro. Então hoje, Graça e Paz, Roseli e Maílson, sejam bem-vindos. Então hoje não é diferente. Hoje a liderança política do Brasil, por exemplo, e de outras nações também, acontece a mesma coisa. Não está nem aí para o povo. Eles querem dinheiro, eles querem bens, eles querem que todas as suas gerações sobrevivam daquele dinheiro que ele está arrancando do povo. E a sonegação, desvio e tantas histórias que a gente vê aqui no Brasil. Então, queridos, nós temos isso daí, e os falsos profetas também, no capítulo 2, né? Os falsos profetas que se uniram aos barões. Lembra quando a gente falou no livro de Amós, que os profetas, eles estavam ali meio que politicamente corretos. Eles só falavam aquilo que agradava o rei, senão eles perdiam o seu cargo, perdiam o seu conforto, o seu sustento ali para sua família. Então eles estavam ali sendo manipulados e manipulando situações para poder se estabelecer naquele reino, né? Principalmente de Jeroboão, que foi um reino muito sucedido, muito bem sucedido, mas por outro lado estava ali com várias práticas injustas. Então isso eles estavam... E esses profetas, Deus veio, né, trazer esse juízo, as razões sobre a injustiça social da parte dos barões, né, da liderança, e também os falsos profetas que uniram aos barões. E também no finalzinho do capítulo 2, a partir do versículo 12, diz, olha só, por isso que acabou de relatar esse episódio e já está falando do ajuntamento. Ele está falando que vai dividir Samaria, vai virar um montão de pedras, mas aí já está falando aqui desse versículo, né? Miqueias capítulo 2, versículo 12. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-lo-eis todo junto, como ovelhas de boza, como rebanho no meio do curral, do seu curral, farão estrondo por causa da multidão dos homens, subirá diante deles o arroteador, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Então já está falando do ajuntamento. Então fala uma hora, por isso esse coração dividido, fala uma hora do juízo que ia acontecer e por fim aconteceu, e também do ajuntamento, que bem depois que foi o exílio, também aconteceu. Então essas duas profecias realmente aconteceram, como está sendo narrado aqui. No capítulo 3 tem a segunda série de ameaças. Né? Então ali está sendo confrontado a liderança, os reis, os profetas, os juízes, todos aqueles que tinham muitas posses, os ricos, né, de Samaria e de Jerusalém. Então houve esses três, e foram 3 oráculos, né? Lembra, só relembrando, oráculo, o que significa oráculo? É a mensagem de Deus ao povo. Então oráculo é a mensagem de Deus ao povo. Então o profeta recebia a mensagem de Deus e transmitia essa mensagem ao povo dele. A liderança, os reis, os profetas, quem quer que seja.
mas essa é o oráculo, chama oráculo. Então tem 3, no capítulo 3 é o oráculo. E o primeiro aqui, meu Deus, isso aqui que eu achei que é forte. É forte, Brasil. Olha só, no capítulo 3, versículo 1. Mas disse eu, ouve agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? Uma pergunta. Versículo 2, Miqueias 3:2. A vós que aborrecei o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuças os ossos, e os repartis como para a panela, como carne do meio do caldeirão. Então, olha só que canibalismo. Outros teólogos chamam de bicho mesmo, sabe? Que estão devorando a carne, estão querendo arrancar tudo. E outra passagem ainda fala que eles estão arrancando o osso e do osso tirando o tutano. Você imagina a perversidade do povo que estava cometendo contra a liderança, né, do povo, contra os pobres que moravam lá em Samaria e Jerusalém. Então você imagina essa carnalidade, né, esses canibais, né, canibalismo aí que estava acontecendo. Então, esses 3 oráculos, uma parte aqui que nós estamos falando, né? Mas disse eu, aqui então está falando o profeta que está falando a respeito deles, contra os líderes e profetas, contra a Sião, né? Jerusalém e seu templo. Então tem todos esses 3 oráculos aí reunidos, que é a série de ameaças e razões para tal, né? No capítulo 4, queridos, só avançando um pouco, antes de entrar no capítulo 4, no capítulo 3, versículo 8, da onde veio essa força toda do profeta chegar e falar contra os seus colegas, né? Seus colegas de ministério, entre aspas. Não sei se isso vai ficar meio pesado, né? Mas agora já foi. Mas os colegas de ministério aqui, da onde veio essa força para falar? Da onde Miqueias, porque Miqueias também era de uma cidade distante, não era nascido ali em palácios, não estava no meio dos sacerdotes, como Isaías, por exemplo, como Daniel, como Jeremias, né? Não, o profeta Miqueias foi lá do interiorzão, né? Lá do interiorzão, e aí onde ele começa, da onde veio toda essa força? Então no versículo 8 diz, mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Rapaz, tem que ser de Deus, né? Senão o cara morre. Mesmo sendo de Deus, muitas vezes morre, né? Mas aqui nós vemos essa gravidade, né? Todo esse enredo aí. A Fátima e o Márcio, graça e paz, sejam muito bem-vindos. As crianças estão crescendo, hein? Olha, glória a Deus. Então, queridos, nós vemos aí essa parte, né? O capítulo 4 e 5 também, né? Capítulo 4 e capítulo 5, ele já vai falar de Israel como a segunda palavra de esperança, né? Falando também do ajuntamento, falando que Israel vai ser modelo para as outras nações, e de fato isso acontece hoje, porque muitas nações estão indo adorar a Deus lá em Jerusalém, até hoje, né? Até hoje está acontecendo essa profecia, né? Na teologia do Kleber aqui, né? E naquilo que a gente está vendo. Então, a gente está encontrando isso, que Israel está sendo um modelo para as outras nações. E não só modelo de religião, de seguir a Deus, um monoteísta, mas também em vários aspectos, né? Na segurança, na saúde, em vários aspectos eles são um modelo em muitas coisas. Então aqui também está, nesse capítulo 4, nós vamos identificar isso. E o reino e o rei messiânico, né? Então o que fala nesses capítulos?
né, no capítulo 4, a restauração messiânica prometida de Sião, e também o retorno após o exílio. Já está falando mais uma vez do ajuntamento. Então, a segunda palavra de esperança nós encontramos aqui. E aí no capítulo 5, aí sim nós entramos literalmente na profecia que está falando sobre Jesus. No capítulo 5, versículo 2. A predição do nascimento, né, do Messias e da instituição do seu reino. No versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efrata. Então só uma pausa aí. Belém Efrata. Por que ele está falando Belém Efrata? Né? Porque ele está falando da origem davídica, da origem do rei Davi, da descendência de Davi. Então, por quê? Porque ele está falando ali da onde veio Jessé, pai de Davi. Então, Jessé era um eframita, de Efraim, uma tribo de Israel. E Belém já ficava em outro território, mas ele estava ali em Belém de Judá, né? Do reino depois dividido futuramente, mas antes não. E ali está falando de Belém. Esse Belém é ali onde que nasceu Jesus. Mas ele está querendo focalizar na descendência de Davi. Então isso que ele não quer deixar passar batido. Então depois de 200 anos aproximadamente que o rei Davi já tinha falecido, aí entra essa profecia dizendo da origem, então da descendência, né, desse trono permanente que foi de Cristo, Jesus, Filho de Deus. Então, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, Jesus, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Pode ser que ele está referindo também ao trono de Davi. Antigo, 200 anos para ele já são antigos, né? Desde os dias da eternidade. Aí já centraliza em Jesus mais uma vez. E aí ele começa a falar todo o procedimento, né, que vai ocorrer até no capítulo 6. Então, o papel central aí do rei messiânico na restauração. O triunfo dos demais exilados sobre os seus inimigos. Aqui ele está falando também de vitórias que iriam acontecer. Aí a gente fica meio assim, né? Umas vitórias assim que não teve guerra, porque a gente está pensando em vitória, batalha, na época de Josué, de juízes e tal, mas não, do rei Davi, né? De Samuel, de reis, não está falando desse tipo de batalha, né? Agora está vindo assim esse pensamento. Então, mas a vitória que eles teve de sair, por exemplo, da Babilônia, né, pelo decreto lá do rei persa, Dário, eles saíram e voltaram lá para sua terra de origem, onde começaram toda a reconstrução do templo, lá no livro de Esdras e Neemias, que a gente já estudou. Então ali ele entra nessa ideia, né, de estar falando desse futuro, né, de vitória sobre outros inimigos após o exílio. Então, após o exílio, nós vamos ver mais para frente só a Guerra dos Macabeus, né, que é uma parte que nós vamos estudar, assim Deus permitindo, o período interbíblico, né, depois que terminar Malaquias, tá ok? Então, nós entendemos isso. O triunfo dos demais exilados, né? Javé purificará, né? Deus purificará Judá. Então Deus está purificando a casa dele com esse exílio, né? Como a gente já falou das outras vezes. E pune também seus inimigos. Então, isso é o processo aí do capítulo 5. No capítulo 6 é tremendo também o versículo 8, mas para a gente chegar até no 8, a gente precisa entender algumas coisas. Então nós entendemos o que? A contenda do Senhor com o seu povo. As maldades de Israel, Deus não terá compaixão. Então o juízo divino, né? Que está entrando tudo isso. Glória a Deus. Seja bem-vindo aí. Acho que é o apóstolo, né? Que está por aí. Glória a Deus. Então o processo divino com Jerusalém, né? E a terceira ameaça, né? Falando também todo do juízo.
Então Deus leva Israel ao tribunal. Lembra quando a gente falou que os juízes, principalmente no livro de Amós, os juízes faziam um negócio tudo errado lá, julgava de forma desonesta em favor daqueles que eram mais ricos e esfolava, arrancava até a sandália dos pobres? Então, toda a causa era apresentada lá no tribunal. Quando Jesus fala para a gente, em vez de dar um tapa no rosto, né, vira o outro, esse tapa, desde muitos anos antes de Cristo, né, 1500, 2000 anos atrás, existem relatos históricos de outros povos que era uma falta muito grave, precisava ser penalizado bater no rosto. E olha que Jesus diz, quando bater no rosto, você vira o outro. Então quer dizer o quê? Para você deixar quieto, né? É uma hipérbole, né? Hipérbole que é um exagero, né? Então ali de linguagem. E esse ato, né? Esse tribunal que Jesus estava mandando deixar, aqui nesse episódio do capítulo 6 de Miqueias, está dizendo o quê? Está dizendo que ele agora está colocando o tribunal divino para julgar Samaria e Jerusalém. Meu Deus, hein? Que forte que é isso. Misericórdia. Então ele é ali o que vai apresentar as provas, as acusações, né? Tudo aquilo que o povo fez. Então Deus está revelando, né? Deus está mostrando ali. E tudo isso mostrou para o profeta Miqueias para que o povo se arrependesse. Porque Deus iria ter misericórdia, mas desde que o povo se arrependesse, né? Então esse é o capítulo 6. E aí ele diz, né, algumas coisas muito... Esse capítulo 6 é muito importante, né? É que a gente não tem tempo para detalhar ele. Mas eu queria dizer aqui para vocês que ele começa, além das acusações, ele começa a fazer o povo pensar. Porque das bênçãos de Deus, muitas pessoas se esquecem. Das bênçãos de Deus, o que Deus já fez na vida deles, muitas pessoas se esquecem. E Deus está lembrando eles. No capítulo 6, o que Deus lembra? De como eles saíram do Egito, como eles foram... o profeta Balaão foi pago, era um profeta da Mesopotâmia, de outra região, que foi contratado pelo rei Moabe, né, aquela nação próxima ali de Israel, para profetizar contra. E Deus reverteu aquela maldição e bênção por causa do povo de Israel que estava andando ali pelo Senhor, né, sendo guiado pelo Senhor, está sendo submisso. Então Deus vai lembrando o povo. Deus quer que o povo se lembre, né? O povo se lembre daquilo que ele já fez. E muitas vezes a gente quer o novo, a gente quer aquelas coisas novas, mas acaba se esquecendo de agradecer aquilo que de trás ficou, né? Então tem tudo isso que a gente está vendo aqui nessa balança, né? Que Deus está colocando. A redenção, as lembranças de redenção de Israel. E a defesa, o que o povo falou? Ai, Jesus. Mas o que o povo falou? Falou de promessas de maiores devoções religiosas. Não, agora a gente vai firmar. Como diz a Vanderlei, né? Agora a gente pruma, Senhor. Nós vamos prumar. E olha só que não foi bem assim, né? Não foi bem assim. No capítulo 6, versículo 6, diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, que era uma oferta muito grande, porque tinha mais valor um bezerro de um ano do que um recém-nascido, né? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiro. Então eles iam entregar muitas ofertas de holocausto, de sacrifícios ao Senhor na sua casa, se isso fosse possível. De 10.000 ribeiros de azeite, olha, coisas que só Salomão fez. Estão prometendo ali. Olha o absurdo agora, preste atenção nesse detalhe. No capítulo 6, versículo 7, darei o meu primogênito pela minha transgressão.
que era sacrifício de crianças, que nós vimos nas religiões cananeias, que era um hábito comum, Fenícia, toda aquela região ali, aqueles povos vizinhos que moravam lá antes de Jerusalém, antes de Israel chegar. Então eles estavam pretendendo até entregar o seu próprio filho, que é uma abominação sobre a lei, mas ele estava ali exagerando para que chamasse atenção. E continua: o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Então, mesma coisa, o filho, né? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Ó, preste atenção, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Uma pergunta. E andes humildemente com teu Deus. Então aqui está falando efetivamente daquilo que Deus quer que o povo faça. Então ames, né? Senão que pratiques a justiça. Pratique a justiça, porque eles estavam sendo muito injustos, eles estavam sendo muito gananciosos, eles não estavam levando nada a sério. Então a lei de Talião, né? Lex Talionis, a lei de Talião, a lei da retaliação, estava sendo cumprida aqui nesse capítulo 6. Porque Deus estava fazendo juízo sobre a nação que estava julgando de uma forma terrível o seu próprio povo. Então, aí onde ele consegue, ele continua, né? Trazendo. Então, o juízo é baseado no quê? No fracasso de Israel, precisamente nesse ponto, né? Do versículo 9 até o 15, nós vemos isso daí. E por fim, queridos, o capítulo 7, o último capítulo do livro de Miqueias. Olha como passa rápido, né? Muito rápido. Então aqui é o lamento de Miqueias e a atitude de Miqueias. Olha só que interessantíssimo isso aqui, né? Dá pra gente falar muito tempo só de cada perícope, né? De cada trecho, de cada texto aqui que nós estamos destacando. Mas no capítulo 7, versículo 1, diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Então quer dizer o quê? Lá de setembro e outubro já é o final da colheita, né? No mundo antigo e do Antigo Oriente Próximo, né? Que eles chamam, dessa época bíblica aqui. E não havia mais perspectiva de fruto, entende? Já não tinha mais nada para colher, não tinha mais nada para comer. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto, não há entre os homens um que seja reto. Já pensou? Uma pessoa Deus não está encontrando aqui. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. Então, olha que absurdo. Lembra do canibalismo? Então, tá mais ou menos assim. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbados. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creias no amigo, nem confies no vosso guia, daquele que repousa no teu seio guarda as portas da sua boca. Porque o filho despreza o pai, preste atenção nisso. No versículo 6 do capítulo 7 de Miqueias, porque o filho despreza o pai. Meu Deus, olha, já não foi programado isso daqui. Tá saindo aqui um negócio. Eu tô pensando aqui uma coisa que tá acontecendo, né? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha o cenário que Miqueias está apresentando aqui no seu livro. Olha a situação que está acontecendo, essa desigualdade, essas injustiças, essa maldade, o orgulho no coração do povo. E
qual que é a postura dele? Aí onde entra essa aplicação, né? O que nós poderemos fazer nos dias de hoje? O que nós poderemos nos comportar? O que nós poderíamos falar a respeito disso? Nós encontramos aqui no versículo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Amém? Então, o meu Deus me ouvirá. Agora, para ele ouvir, igreja, nós precisamos orar. Coisa tão simples, né? Mas nós precisamos orar, nós precisamos perguntar para Deus para ele poder responder. Então, se a gente ficar nessa loucura desse cenário aqui, que é muito semelhante nos dias de hoje, nós vamos ficar todos perturbados. Mas se nós orarmos, se nós buscarmos o Senhor, se nós esperarmos nele, no Deus da nossa salvação, ele nos ouvirá. Amém, queridos? Olha quanta coisa tem aqui, né? Então, essa é a terceira parte aqui, depois desse versículo, né? A partir do versículo 8, começa ali a esperança, a palavra de esperança, né? A expressão de Israel retornando do exílio, a oração de Miqueias no versículo 14 e a resposta de Deus dessa oração, né? Do versículo 18 a 20, que nós entramos aí no final do livro. Então essas são um panorama geral bem ali rápido, né? Para que a gente possa entender esses princípios desse livro. Então esse livro também é muito importante. O Antigo Testamento é uma bênção, queridos. Olhe com os olhares, né, que o Espírito Santo te dê para a palavra e essa palavra vai falar com você. Ela vai caber nos dias de hoje. Não vai precisar atualizar essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra de Deus não precisa de atualização nenhuma. Como diz o missionário, esqueci o nome dele agora, ele fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então você imagina, Billy Graham disse isso. Então, e tem outros aí que estão confundindo a cabeça de muita gente, achando que está desatualizado. Precisa fazer a hermenêutica do texto, precisa participar da escola bíblica, né? Das suas igrejas, para não ficar falando besteira. Mas, né, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas aí, porque o juízo delas é severo. Né? Então a gente tem que ter muito temor a Deus para compartilhar a palavra. Amém, queridos? Vamos orar, né? Vamos orar por essa situação do Covid, né? Chegou para nós essa semana algumas pessoas que estão adoentadas aí por Covid, que agora são próximas de nós, né? São conhecidos de outra igreja até, mas que a gente continue orando, e mantenha o cuidado, né? Mantenha a vigilância. Vamos continuar tendo uma vida normal, entre aspas, né? Mas com muita prudência, com cautela, não esquecendo das recomendações que o município, o estado está fornecendo para nós, e confiando no Senhor, não deixando se abalar, né, por essas más notícias, mas confiando e crendo no Senhor, que Ele vai guardar a gente. Então esses dois lados aí, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai na igreja, vai no mercado, todas as coisas que precisa, né? Então nós temos como cristão uma necessidade de estar no templo, então essa é necessidade saudável, né? Temos a necessidade de ir no mercado, nós temos necessidade de trabalhar, então são esferas que a gente não consegue fugir. E a igreja, por sua vez, não está fora. Mas, queridos, com temor no coração, sabendo que Deus está no controle de tudo, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente não pode esquecer disso, a gente tem que fazer a nossa parte e graças a Deus, assim, Deus teve misericórdia, né, de todos nós. Mas vamos orar, amém, queridos? Vamos orar por essas pessoas aí, em nome de Jesus.
Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos pela cidade de Araraquara, Deus, as cidades vizinhas, Senhor Deus, de Araraquara, que o Senhor estenda a tua mão de poder, tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, Senhor, nós somos merecedores do juízo, nós somos merecedores do castigo, da condenação, porque nós somos, ó Deus, terríveis. Mas a tua misericórdia é maravilhosa, Deus, e nós confiamos no Senhor, na tua misericórdia, que através do sangue de Cristo, Deus, que perdoa, nos justifica, nos restaura, nos reconcilia, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, tenha misericórdia dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor livra de toda doença, de toda enfermidade, Deus, de todo espírito maligno, Senhor Deus, de moléstia sobre a tua igreja, e que seja restaurado, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Todo aquele que está entubado, Senhor Deus, seja animado pelo poder do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Que Deus, o Senhor, está no controle de tudo, Pai. O Senhor escolhe aqueles, o Senhor tem prazer na morte do santo, Pai. Mas, Senhor Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo e que em nome de Jesus, o Senhor, com a tua misericórdia infinita, a tua graça salvadora, salve a tua igreja, salve essas pessoas, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. A preocupação, Deus, vai perder lugar para a oração em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que o Senhor conhece em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Privilégio é estar com vocês. Mais uma quinta-feira para a glória de Deus, dentro desse sistema aí, né? Mais de 30 aulas aí falando sobre os livros do Antigo Testamento. E ainda falta mais 6 aulas que nós vamos falar de cada uma delas, dos últimos 6 profetas do Antigo Testamento. E se der tempo, né, ainda este ano nós vamos falar a respeito do período interbíblico. Então, o livro de Naum, que é a próxima aula, só dando um spoiler aí para você, né? O livro de Naum é uma sentença também que foi um pouquinho antes de acontecer aí o juízo contra a Síria, né? Lá de Jonas, que Jonas fez, tudo aquilo lá e Deus teve misericórdia, dessa vez não passou. Então, o livro de Naum traz bastante conhecimento a respeito disso. É um livro muito importante, por isso que está na Bíblia, né? Muito importante. A gente só tem que entender o contexto histórico, o contexto político, né? Para que a gente possa aplicar toda essa narrativa nos dias de hoje. Amém, queridos? Deus abençoe, um grande abraço, um beijo no coração. Estamos orando por você, em nome de Jesus.